Bom dia a todos e a todas, estamos aqui reunidos mais uma vez, hoje em 30 de setembro de 2022, para a apresentação da avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2022 do município de Petrolândia, Pernambuco. Desta feita, estamos realizando essa audiência pública diretamente do gabinete do prefeito, tendo em vista as festividades e também o período eleitoral e como forma de cumprirmos o que determina a lei, estamos realizando aqui desta forma e sendo também transmitido para todos os nossos munícipes. E gostaria também de adiantar que essa audiência pública vai estar publicada no portal da transparência, onde todos poderão verificar e analisar os números que serão apresentados. Desta feita, nós vamos aqui apresentar a nossa contadora, Valéria Celestino, que vai, a princípio, dizer um pouco qual é o papel, qual é a finalidade da apresentação desses números e também do cumprimento do dever que é de responsabilidade, que está na lei de responsabilidade fiscal. E depois nós continuaremos também com a apresentação dos recursos aplicados em saúde, que vai ser apresentado pela senhora Joane Barbosa, que é a diretora do Hospital Municipal Francisco Simões de Lima. Desta forma, eu passo a palavra para a Valéria, contadora do município, para dar início à apresentação dos números referente ao segundo quadrimestre de 2022. Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma vez aqui, é um prazer estar aqui presente para apresentar a todos vocês, a todos os munícipes, nos dados financeiros do município relativo ao segundo quadrimestre de metas fiscais, apresentar a todos vocês como está a situação de liquidez, como é que se encontra a situação de liquidez do município de Petrolândia, mostrando para vocês que a situação, já de antemão, eu digo a vocês que está uma situação de liquidez superavitária. A gente tem uma tendência a esse exercício nosso de findar ele com todos os compromissos, que foram pactuados no início do ano, com todos os compromissos cumpridos, em prioridade principal do nosso governo, a folha de pagamento, os gastos com INSS, pagamentos com os fornecedores. Hoje, dia 30 de setembro, eu tive a informação que toda a folha de setembro já foi paga, já está depositada em conta dos servidores. Isso aí é uma meta que o nosso governo, o governo de Fabiano, o prefeito Fabiano, está sendo cumprida. E aí, com o decorrer da nossa apresentação, vocês vão poder ver os números conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu artigo 9º, a Lei de Responsabilidade diz que, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre, em cumprimento, como eu falei, do artigo 9º, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento, avaliará a receita e a despesa, como se comporta no decorrer desse ano. Então, aí a gente está apresentando o segundo quadrimestre, que é de janeiro a agosto. Aqui a gente tem o quadro que vai avaliar a receita do município neste segundo quadrimestre. Como vocês podem ver, ali a gente tem receitas correntes. As receitas correntes, elas são compostas pelos impostos, pelas contribuições, pela receita de patrimônio, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes que compõem a arrecadação do município. E aqui, na nossa previsão até dezembro, é de arrecadar de receitas correntes 104.748.000. E até agora, até o mês de agosto, a gente já arrecadou 93.344.000 reais. Então, a gente tem aqui uma forte tendência de esse ano a gente ter um excesso de arrecadação, como está mostrado, uma tendência de ter um excesso de arrecadação, Milton, em torno de 34 milhões de reais. No final do ano, acredito que o município de Petrolândia vai superar a nossa meta, e isso aí é um ponto muito positivo. Isso é importante, a gente perceber
essa avaliação que está sendo feita, principalmente esse crescimento da nossa renda, né? Que isso é fruto do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Fabiano, pelo grupo que está em conjunto aqui na prefeitura. A gente tem aí, como a gente pode ver, um crescimento muito importante em transferências correntes. E o que são receitas de transferências correntes? São as receitas que a gente tem aí arrecadando mensalmente de FPM, que é uma receita que entra todo mês no município, Fundeb, receita do SUS. E aí, com todas as metas que a gente vem alcançando, a tendência é a gente melhorar cada vez mais essa arrecadação. Fora isso também, o nosso prefeito Fabiano foi em busca de várias emendas, né, de várias emendas parlamentares, e conseguimos arrecadar. E aí tem uma tendência em transferências recorrentes justamente de a gente ter um acréscimo de 34 milhões. Isso é um número muito considerável. Isso significa que a gente tinha previsto, lá na última linha total de arrecadação, tinha previsto arrecadar até dezembro 106 milhões de reais. E a gente vai chegar ao topo de 140 milhões de reais esse ano. Aqui a gente tem o quadro 2, que é a despesa realizada, né, a despesa liquidada do município. E como vocês podem ver, até o segundo quadrimestre, a gente realizou de despesas correntes, 83 milhões e 809 mil reais. Dentro dessas despesas correntes, a gente tem as despesas de pessoal e encargos, que são as despesas com folha de pagamento e com INSS. A gente tem aí 38 milhões e 899 mil de despesa e temos as outras despesas correntes, que tem um valor maior, 44 milhões e 910 mil, que são as despesas para manter a máquina, com material de consumo, né, despesas com aquisição, prestação de serviços, de transporte escolar, né, despesas com energia, iluminação pública. Então a gente tem aí um patamar de uma despesa um pouco maior que folha de pagamento. E as despesas de capital, que perfaz um montante de 5 milhões e 900, quase 6 milhões de reais. Totalizando 89 milhões, a gente liquidou de despesa até agosto, 89 milhões 766 mil reais. Se a gente fizer uma comparação com o slide anterior, a gente vê que a gente já demonstra um superávit. Se a gente arrecadou 94 milhões até agosto e a gente gastou, a gente utilizou 89 milhões, a gente tem aí já um superávit financeiro, que aí é o nosso trabalho de fazer, então, um planejamento junto com a secretária de Finanças, que é a provisão para o 13º. A gente tem aí fazendo um trabalho para conseguir aplicar em saúde, em educação, se preocupando com o 13º salário, e a gente tem, como vocês podem ver, o superávit. A gente está arrecadando mais e controlando os gastos. Isso a gente pode perceber que isso já é uma prática do prefeito Fabiano, uma preocupação constante, que ele tem sempre de gastar aquilo que ele tem em caixa. Então, ele nunca tem assim, a gente percebe que ele não tenha muita assim de gastar além daquilo que ele recebe. E com relação ao 13º, para a gente ter uma ideia, o 13º já foi pago 50% desse ano e já está previsto, se não me engano, para novembro o pagamento da outra parcela. E aí, caminhando dessa forma, como a gente vem caminhando com as finanças do município, há sim uma tendência de a gente encerrar o exercício sem nenhum débito a pagar, que é uma das orientações nossas. A gente encerrar cada exercício utilizando, como você disse aí, a receita do ano dentro do ano e começando um novo exercício sem débito a pagar. Isso mostra que as metas fiscais, o que determina a lei de responsabilidade fiscal, a gente está tentando cumprir. Aqui é um ponto muito importante que a gente tem por obrigação, né, no artigo 212 da Constituição Federal, determina que os municípios não devem aplicar menos que 25% em educação, e a gente vem, isso até o final do exercício, o município não deve aplicar menos que 25%, e a gente vem fazendo controle para que essa meta seja cumprida a cada quadrimestre, não só no final do exercício. Então, aqui está mostrando que o município de Petrolândia aplicou, né, 14 milhões 721 mil reais até agosto de 2022, né, com a receita arrecadada, a receita bruta de impostos, de 52 milhões.
Quando a gente pega esse valor que a gente aplicou e divide pela receita bruta de imposto, a gente encontra um percentual de mais de 25%, a gente encontra 27,79%. Então a gente está assim, numa tendência de aplicar até mais que 27% esse ano. Isso é importante, Valéria, também frisar, né, que a preocupação que o prefeito tem em fazer essas aplicações na educação, como a gente vai também ver no slide da saúde, que o município também tem essa preocupação de aplicar aquilo que é determinado. E a gente percebe o seguinte, esse ano a gente já vem fazendo esse acompanhamento para que chegue lá no final do ano tudo dentro como foi estabelecido na lei. Isso é importante. O próximo slide fala da aplicação do Fundeb, né? Toda receita que o município recebe de Fundeb, como muitas pessoas sabem, mas para quem não sabe, que está assistindo essa gravação, a lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no artigo 26 diz: proporção não inferior a 70% dos recursos anuais de Fundeb, referidos no artigo 1º desta lei, será destinado ao pagamento em cada rede de ensino na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Até o momento, o município aplicou 60,23%, a gente está numa aplicação abaixo de 70%, mas isso é uma aplicação controlada. A gente com certeza chegará no final do exercício atingindo a meta, né? E aí a gente tem um gasto até agosto com o pagamento dos profissionais do magistério de 17.571.000 reais. E recebemos até agosto uma receita de 27.764.000 reais do Fundeb. O Ministério da Educação nos repassou esse montante e tenho a certeza que até o final do exercício a gente aplica esse percentual. As aplicações em ações de saúde, ações de serviço de saúde, a lei complementar de 2012, há 10 anos atrás, essa lei complementar, a 141, ela determina que no seu artigo 7º, os municípios não aplicarão anualmente em ações um mínimo de 15% em saúde. E aqui, como a gente vem aí numa crescente de aplicação em saúde, o ano passado a gente atingiu também mais que 15% em saúde. Esse segundo quadrimestre não está diferente. A gente já aplicou até agosto 28,12%. Aplicou efetivamente. A gente aqui, o que a gente empenha, a gente paga, né? Então, a aplicação efetiva em saúde está nesse percentual. Então, as despesas próprias com saúde chegou a um patamar de 14 milhões, quase 54, com recurso próprio. Né? Na próxima apresentação da diretora Joane, ela vai mostrar isso a vocês. Esse recurso aí aplicado é com recurso próprio do município. 14 milhões não foi recurso que veio do Ministério da Saúde, não. A prefeitura, né? A prefeitura tirou dos seus recursos de FPM, de ICMS, de tributos, 14 milhões para aplicar na saúde, e a IP fez um percentual de 28,12%. Mais uma vez, como eu falei, Valéria, é a preocupação que o prefeito tem de gasto. A gente perceber nas outras apresentações, você vai ver que sempre nós tivemos um patamar acima daquilo que é exigido por lei. É uma preocupação constante do governo Fabiano, né, de investir na saúde. Olha que não é um valor muito pequeno de recursos próprios, são mais de 14 milhões, quase 15 milhões até agora no mês de agosto, com relação a esse patamar. Né? E isso a gente percebe que existe uma tendência de crescimento, uma tendência de estar sempre aplicando esses recursos em saúde. Eu saliento também aqui a dificuldade que todos os municípios financeiros estão passando, e que Petrolina não é diferente. Mas existe aqui um planejamento, né? Um planejamento que a gente prioriza não só a educação, como a saúde também. E se aí vocês perceberem, esses slides vão estar expostos no portal da transparência, como também está lá em que essas despesas são aplicadas, né? Tem todos os empenhos lá para o município, para os municípios ver em que está sendo aplicado a saúde e a educação de uma forma transparente. Aqui a gente tem a evolução da nossa receita, né? Durante o exercício, é uma exigência que seja demonstrada também. E essa receita corrente líquida ela tem que ser demonstrada
os últimos 12 meses que o município arrecadou. Como a gente está em agosto de 2022, a gente tem que apresentar os 11 meses anteriores. Então, como vocês podem ver, né, e aí tem o crédito do nosso prefeito, conjuntamente com os seus secretários, o crescimento dessa receita. Né? A gente foi buscar recurso em Brasília, foi buscar recurso no Estado, e aí tem uma tendência, como vocês podem ver. O ano passado, setembro de 2021, a gente arrecadou 8 milhões e 82 mil, em outubro 9 milhões e 72, em novembro já arrecadamos mais, 10 milhões e 48, em dezembro a gente teve um acréscimo significativo de 14, quase 15 milhões de reais, em janeiro 10 milhões, em fevereiro 11 milhões e 900, em março a gente teve uma queda que é natural em março, devido ao imposto de renda do IPVA, em abril 11 milhões e 325, em maio 11 milhões e 657, em junho 16 milhões de reais entrou em emendas parlamentares, em julho 11 milhões e 900, em agosto 10 milhões e 660. Então, fazendo um montante de 135 milhões e 542 de receita corrente líquida. Nos primeiros slides eu mostrei uma arrecadação maior, porque a receita total do município aqui é só a receita corrente líquida. A nossa despesa com o pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal também pede para que o Poder Executivo, em seu artigo 2º, artigo 18, parágrafo 2º, que a despesa total com o pessoal será apurada somando-se, como eu falei a vocês, um mês de referência e os 11 meses imediatamente anteriores, e nos artigos 19 e 20 da mesma lei, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Aquela receita anterior que eu mostrei, ela não pode ser gasta o máximo de 54%. A gente não pode superar 54%, que era o limite máximo. E o limite prudencial é 51,30% daquela receita corrente líquida que o município arrecadou. E nós, o Poder Executivo, vem atingindo essa meta, aplicando 44,36% de tudo que arrecada com folha de pagamento. Então, a gente está abaixo do limite prudencial, então a gente está com esse item regular perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que total da despesa com o pessoal, com folha de pagamento e INSS, o município atingiu 57 milhões 237 mil. E a receita corrente líquida ajustada para o cálculo de despesa, 129 milhões. Se a gente pegar 57 milhões 237, dividir por 129 milhões, a gente chega nos 44%. Isso é um outro item muito importante, né? Porque se todos também forem analisar aí os dados, os números passados, nós chegamos na prefeitura com esse número em torno de 66, quase mais de 60%. Isso, para quem não tem conhecimento, isso impede uma série de recursos que lá fora que não poderiam chegar enquanto a gente tivesse com um patamar acima do que é o limite máximo de 54%. De 51% prudencial já seria. Mas aí a gente vê a preocupação é isso. A gente teve que se enquadrar para poder a gente também ir buscar esses recursos que vocês estão vendo agora nas receitas do aumento. Isso é fruto desse trabalho também, do controle da despesa com o pessoal. Se ele não tivesse com esse controle da despesa de pessoal, ele talvez estaria também pedindo de buscar os recursos que estão chegando no município. Exato. E aí, só complementando a tua fala, Milton, é o dito ajuste fiscal, né? Isso. A gente faz um ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de gestão, e a gente tenta, desde então que a gente entrou no governo, fazer justamente esse ajuste fiscal, porque o município que está com índice acima do que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, como você bem falou, não recebe convênio. E aí a gente não pode sobreviver só de FPM, de ICMS e de Fundeb. A gente vai atrás de outros recursos. Então está aí esse levantamento que fizemos, chegamos a atingir uma meta que poucos municípios conseguem isso. João, puxa bem. Aqui
aqui o resultado primário do município, mais uma meta que tem que ser estabelecida, mais uma meta que tem que ser cumprida. Vocês podem observar ali na meta fiscal para o resultado primário, lá na última linha, a gente previu esse ano atingir uma meta de 1.621.000. E na penúltima linha, que traz o resultado primário que a gente vem atingindo 4.631.000. O que é resultado primário? O que é resultado primário? Para as pessoas que não sabem, eu vou aqui explicar de uma forma bem objetiva. A gente tem aqui toda a receita do município arrecadada, deduzindo dessas receitas as aplicações financeiras, porque essas aplicações financeiras é um rendimento extra. A gente coloca o recurso lá na conta, em alguma aplicação de algum banco, e rende um X valor. Então a gente tem que deduzir isso aí. Na segunda linha lá em cima vocês podem observar, a gente teve até agosto um rendimento de 817.000 de aplicações financeiras. A gente teve quase R$1 milhão de aplicação financeira arrecadada no município. Então a gente pega a receita corrente e abate essa receita de aplicações, soma com a receita de capital e a gente vai ter uma receita primária total de 93.202.000. Quando a gente chega nessa receita primária total de 93.202.000, a gente abate toda a nossa despesa primária. O que é nossas despesas primárias? Nossas despesas primárias são todas as despesas que o município fez, seja de custeio, manutenção com a máquina, despesa de capital, e a gente abate a despesa de amortização de parcelamento de dívidas que o município herdou e vem pagando. A amortização da dívida tem ali R$497.000 que a gente vem pagando e amortizando todo mês essa dívida. Quando a gente pega essa receita primária, a partir da receita extra de aplicações, menos as nossas despesas primárias, a gente chega a ter o resultado primário do município de 4.630. Então a gente está acima 3 vezes mais da nossa meta. E aí isso é um resultado muito positivo, Milton, porque se a gente colocou lá na nossa LDO, se no início do exercício a gente previu ter um resultado primário de 1.621.000, a gente vem mostrando que o município está no caminho certo. A gente vem atingindo uma meta de 4.631.000. Pode passar. Aqui é o resultado nominal. O município também tem o compromisso de mostrar, e aí eu vou também resumir o que é resultado nominal. Resultado nominal nada mais é do que toda a dívida consolidada do município, com restos a pagar deixado pelas gestões anteriores, né? Mais as dívidas com restos a pagar, mas não, deduzindo isso com a nossa disponibilidade de caixa. Se vocês observarem ali, a gente tem uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2021 de R$3.691.000. Em agosto, até agosto, ela já caiu para R$2.889.000. A gente pega essa dívida e abate da nossa disponibilidade de caixa, menos o resto a pagar, que é um compromisso que a gente tem que pagar. A gente encontra ali, na dívida consolidada líquida, Milton, 7 milhões. Então, assim, eu devo R$2.889.000 de dívida, mas eu tenho 12 milhões de caixa, disponibilidade de caixa. Então a gente mostra também um superávit. E aí, no início do exercício, a gente estava prevendo alcançar uma meta fiscal de resultado nominal de 1.693.000, como está posto ali na última linha. E a gente vem, né, e esperamos atingir essa meta. A tendência é que seja atingido. A gente tem um resultado nominal ajustado de 5.255.000. Como vocês podem ver, também 4 vezes mais a meta. Isso é equilíbrio fiscal. Isso é o que a gente disse anteriormente. É o ajuste fiscal que a gente está dando. É exatamente isso, galera. É essa avaliação fiscal que a gente faz a cada quadrimestre e nos dá a possibilidade de administrar os recursos. A gente percebe nessa lâmina, por exemplo, que nós tínhamos o resto a pagar em 31 de dezembro, porque foi o primeiro ano do nosso mandato, e a gente estava com 922.000, a gente tem 370.000 com o resto a pagar até agora. E a gente
dentro dos números apresentados, a gente pode perceber que a gente vai chegar ao mês de dezembro praticamente com recurso para a gente não passar a débito para o ano seguinte. Essa é a nossa previsão, essa é a nossa intenção, né? A não ser que aconteça algo muito significativo para que isso não venha acontecer. Mas você fez uma referência muito interessante. A gente tinha um registro apagado de 922 mil em 31 de dezembro de 2021 e hoje a gente só está com 370 mil reais. E aqui é a nossa dívida consolidada. Até o segundo quadrimestre, a dívida consolidada do município, que essa dívida consolidada é justamente restos a pagar, parcelamento com INSS, com CEL, com Compesa, de R$ 2.889.000. Quando a gente chega a bater com o que a gente tem em caixa, a gente apresenta uma receita, uma dívida consolidada líquida positiva, ali está negativa, porque R$ 2.889.000 de dívida para uma dedução de 10 milhões que é o saldo disponível em caixa, a gente fica superavitário. É porque é assim apresentado nos demonstrativos. E aí o município, conforme a lei de responsabilidade fiscal, não pode comprometer sua receita corrente líquida com mais de 120%. Então a gente está longe de alcançar essa meta, longe positivamente, que a gente teria aí 2,19% da nossa receita comprometida com o déficit agora. Isso é importante a gente também comentar, porque é essa apresentação, é esse número aí que nos possibilita de fazer o investimento de 30 milhões que está em andamento para a construção do Cinturão Verde, do asfalto da Cinturão Verde. Esse controle dessa dívida consolidada, isso nos dá o direito de poder fazer e a gente ainda está se enquadrando. Exatamente. E aí a gente encerra a nossa apresentação, né, colocando aí essa frase de Michael Jordan, que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. E aí eu tenho que dizer isso a vocês, por experiência própria. Eu acho que a Prefeitura Municipal de Petrolândia tem uma grande equipe e tem um grande treinador, entendeu? E eu acredito que a gente está no caminho certo. Tá bom? Muito obrigada a todos. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Como ele falou, esse material vai estar colocado, né, e fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Quem precisar tirar alguma dúvida conosco, a gente tem a sala da controladoria, né, para receber as pessoas e agradecer a atenção. Muito obrigada. A gente também agradece aqui mais uma vez, né, a Valéria, que se desloca lá da sua cidade, para fazer essa apresentação. Né? É importante a gente saber que, apesar dos números, tem algumas pessoas que têm dificuldade, mas a forma como Valéria coloca esses números é bastante prática para que todos possam entender a realidade dos números do município. A gente agradece, Valéria, mais uma vez a sua presença, né, e continuamos na luta até o próximo quadrimestre. A gente tem com a certeza de que os números cada dia é melhor. Em fevereiro, né? Em fevereiro. Muito obrigada. Dando seguimento à nossa apresentação, a gente agora vai contar com a nossa diretora lá do Hospital Francisco Simões, Joane Barbosa, que vai aqui em nome da Secretaria de Saúde apresentar as suas metas fiscais, bem como algumas ações realizadas na saúde até o início de abril. Bom dia, pode ficar à vontade, Joane. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui para estar comunicando, né, de todas as realizações que a saúde fez nesse quadrimestre, de toda a prestação de contas, né, no âmbito da saúde, e assumindo nesse quadrimestre o lugar de Patrícia, para estar expondo a todos e a todas o que foi feito. Então, vamos começar. Relatório. As considerações iniciais. O presente relatório quadrimestral de prestação de contas consiste em um documento no qual a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolândia apresenta o desenvolvimento de ações, alcance de metas e a oferta de serviços à sua comunidade, frente aos recursos arrecadados no período de maio a agosto de 2022. Através deste,
a Secretaria está atendendo aos ditames da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, assim como convidando a população a conhecer seus números e resultados. É muito importante, né? Todo mundo ficar por dentro desses números e resultados obtidos. Importante acrescentar que esse relatório foi elaborado conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, CNS, procurando atender cada item solicitado de forma que as informações estejam apresentadas de modo claro e conciso, para que ninguém fique com dúvida. A gente não tem nenhum processo de auditoria estabelecido nesse quadrimestre em questão no SUS, né? A nossa rede física hoje conta, como todos podem ver aí na tela, com a Academia da Saúde, uma unidade que foi inaugurada agora nesse quadrimestre de saúde básica, né? Um programa de saúde, são 10 programas de saúde da família que nós contamos hoje no município, um programa dos agentes comunitários de saúde, que é o PACS, os de saúde são 5, Centro de Especialidade Odontológica 1, o CAPS, que é o Centro Psicossocial 1, Centro de Saúde e Hospital ficam no mesmo prédio, só que em divisões, né? O Centro de Saúde é o ambulatório e o hospital é a parte de internamento, emergência, urgência, um para cada. A Secretaria de Saúde 1 e o SAMU 2, porque a gente tem uma base do SAMU, mais 2 equipes. A equipe básica e a equipe avançada, por isso que contamos como 2. A produção ambulatorial nesse quadrimestre de maio a agosto, né, foi num total de 41.953 procedimentos só nesse quadrimestre, contando aí consulta médica, atenção básica, consulta médica especializada, procedimento individualizado do médico, do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, o atendimento coletivo, que são as palestras, o dentista que faz a escovação coletiva, atendimento de urgência na atenção básica, porque nós temos nos postos de saúde, nos postinhos, os médicos que ficam lá, às vezes atendem às urgências também, e muitas vezes encaminham para o hospital, às vezes identificam lá, então foram 14. Tudo isso está sendo criado e consolidado na atenção básica. A produção dos serviços de saúde. Aqui engloba todo o serviço de saúde, tanto o básico quanto o hospitalar, ambulatorial especializado, certo? A gente totaliza de maio até julho, né? Porque agosto ainda não tinha sido fechado no Tabinete, né? Até a data do dia 26/9. Então, de agosto até julho, um total de 124.102 procedimentos, incluindo aí ações coletivas de saúde, a vigilância saúde, que é as visitas que a vigilância sanitária faz, a endemias, coleta de material para exame, diagnóstico do laboratório, o radiologia, que é o raio-x, ultrassom, tomografia, que a partir de julho começamos a terceirizar, a endoscopia, métodos diagnósticos de especialidades, como o ecocardiograma, nós fazemos também, né, diagnóstico teste rápido no laboratório, consulta, fisioterapia, tratamento odontológico, que são os dentistas, as terapias especializadas, que contamos também com fono, com psicologia, né, pequenas cirurgias, cirurgia do aparelho circulatório, bucomaxilofacial, com ortopedia e as órteses, próteses, e para regulação. Ô, Joana, eu queria que você permitisse fazer um comentário, e para que você veja do quanto vem sido feito esse trabalho na saúde, e a gente acredita ainda, e tem muitas pessoas que acham que não está 100%, e a gente também acredita que não está 100% ainda, mas vai chegar. Mas para você ter uma ideia, nós, como sua apresentação ali, no mês de julho, por exemplo, tivemos 57.892 atendimentos, de modo geral. Se a gente for fazer isso uma avaliação direta, assim, muito, eu sei, não muito apurada, mas nós atendemos mais do que um cidadão de Petrolândia todo dia. No hospital, nós temos uma média de 40 mil habitantes, nós atendemos 57 mil, 57 mil.
numa comparação muito assim, sem detalhar direitinho, mas a gente atendeu mais do que um cidadão de Petrolândia nesse mês de julho. É verdade, né? E aí conta todo o atendimento. Então, quer dizer que várias pessoas passaram por ou atendimento de urgência, ou fez o exame, foi no dentista, foi no psicólogo. Então, dentro do mês, eles passaram, às vezes, até com mais de 3 profissionais. E isso é maravilhoso. E veja a diferença de maio. A gente veio numa crescente, né? Maio, o total foi 29.186, junho, 37.024, e julho, aí, a gente deu um quase 60 mil salto, para quase dobrar o atendimento de maio. Né? As AIHs, quantidade de AIH. O que é AIH? AIH é a autorização de internamento hospitalar. Todo paciente que fica internado gera um prontuário. E esse prontuário no internamento é chamado de AIH, certo? Então, aí, a quantidade de internamentos, né, para o procedimento clínico, internamento clínico que tivemos maio, teve uma crescente, junho teve uma diminuição só de 4, e julho teve muito internamento de doenças clínicas, que não foram as cirúrgicas. E dos cirúrgicos também, em junho tivemos mais aí 93 internamentos por cirurgia, e em julho 56. E mesmo assim a gente vem numa crescente, né? No total de maio 108, junho 147 e julho fechamos com 159, totalizando 414 internamentos até julho, tá? Porque agosto a gente também ainda não constava no tabinete, certo? E para ressaltar, a partir de junho, todos os internamentos que mandamos, todos foram aprovados pelo Sistema Único de Saúde, porque ainda passa por uma auditoria, nós mandamos, e ainda passa por uma auditoria para saber se esse recurso pode entrar. E todos foram aprovados. 147 internamentos, 147 aprovações. Isso é um fato importante, né? Isso essa questão de não é só o fazer, né? Mas fazer bem feito. Bem feito. Né? Essa preocupação que deve ser constante no fazer e fazer bem feito. E a gente percebe aí, como eu até posso te falar nisso porque eu sempre em contato com você para me cobrança, mas aí vocês é porque está aumentando o serviço. E a gente isso a gente percebe, olha, a quantidade de serviço vem aumentando, então isso acarreta né? nas outras atividades também. Verdade. As ações realizadas, né, até esse segundo quadrimestre, dentro da programação anual de saúde, certo? A gente intensificou essa ação de prevenção e controle da obesidade infantil no âmbito escolar, fazendo visitas. Tem uma equipe aí da nutrição, da Secretaria de Saúde, dos agentes de saúde, da própria unidade básica de saúde que vai na escola para fazer esse controle. A promoção de saúde também voltada à hipertensão arterial, né, que é a HS, no âmbito do SUS, é feita diariamente nos postinhos, na emergência, né, com os agentes de saúde, mesma coisa com diabetes, porque são doenças crônicas que todo dia a gente encontra um novo portador. É incrível, mas se fizer exame todo mundo mesmo, a gente vai ter sempre controlando e encontrando, né, esse novo portador, e que é importante, porque começa a tomar medicação e já começa a fazer a parte do controle, né? E temos esse programa de acompanhamento qualificado desses usuários de condições crônicas, em especial a hipertensão e diabetes, cada postinho, e a gente ainda tem o controle no hospital. Para aqueles pacientes que não conseguiram marcar no postinho, precisa pegar a receita, fazer o uso da medicação e os exames. Nós temos 2 clínicos lá no hospital só para esse controle. Então, para atender todo mundo. Além de cada postinho tem no hospital. Certo? A segunda diretriz é reduzir essa mortalidade, essa morbidade por essas doenças de agravo transmissíveis, né? Então, o que são as doenças de agravo transmissível? Covid-19, HIV, hepatite B, gripe, pneumonia por arbovirose, né? As zoonoses com as endemias junto com a vigilância sanitária. Então, esse trabalho é feito diariamente em todo postinho de saúde e lá na emergência do hospital também, porque a gente
tem contato com eles direto. A 3 é reduzir os agravos de danos decorrentes de causas externas, como violência, acidentes de trânsito. O SAMU já foi implantado, que era uma meta, né, exatamente para reduzir a mortalidade pré-hospitalar de acidentes de trânsito. Os riscos sanitários no estado de saúde da população também, no cuidado materno-infantil, que se faz todo esse trabalho de vigilância sanitária, atendimento às denúncias junto à vigilância sanitária sobre reclamações de estabelecimento, a gente sempre tem muita denúncia. Implantar o programa Saúde Mais Perto de Você, já está implantado, né? Tem uma equipe que vai estar de casa em casa, está fazendo esse trabalho, né? O Mais em Casa também foi implantado. Saúde Mais Perto de Você, que leva aquele mutirão de consulta, de ações em determinadas localidades, marcando. A gente tem esse trabalho de transtornos mentais entre os adolescentes lá no CAPS, né? Está se fazendo um grupo de adolescentes. O planejamento familiar nas unidades básicas de saúde. O que é esse planejamento familiar? É levar anticoncepcional, preservativo, está orientando como é que faz o uso, né? E principalmente para essa fase da adolescência que a gente quer prevenir a gravidez precoce, né? Então, dentro das escolas também tem esse trabalho. Fazer o pré-natal, para garantir esses 7 ou mais consultas, dentro de todo o cuidado com a gestante e com a criança. Dentro do pré-natal a gente já faz o estímulo ao aleitamento materno, isso é maravilhoso. A volta, né, quando tem o bebê, do puerpério. Depois que se faz o puerpério, a criança já é inserida na puericultura. A puericultura é feita na primeira consulta com o pediatra no hospital e a partir da primeira consulta vai no postinho. Então, até os 2 anos de idade, todo mês a criança vai comparecer. As ações de alimentação e nutrição, visando o crescimento e desenvolvimento infantil, dentro da unidade de saúde, então a gente também tem as nutricionistas lá no hospital. Intensificar as ações de prevenção de saúde bucal no âmbito das escolas, se faz essa escovação, ensina como é que escova, distribui as escovinhas. E uma coisa muito importante que foi implantada é a ouvidoria. Existem hoje em cada unidade de saúde a caixinha e papel e caneta em cima da caixinha para ouvidoria. Então, o usuário ele pode reclamar, ele pode elogiar, ele pode dar sugestão. E dentro disso a gente pede que todo mundo, por favor, coloque o telefone porque a gente quer estar dando esse feedback. Se ele não entendeu como é que funciona, se a gente fez aquilo que achou uma ótima sugestão, para agradecer um elogio, atender aquela reclamação. A gente quer o telefone para estar conversando com o usuário, às vezes até entendendo melhor aquela demanda dele e estar dando esse feedback. Realmente é importante essa questão da ouvidoria e o pessoal precisa ser o mais claro possível nos seus questionamentos, para que o órgão possa procurar identificar e agir, dar um retorno, dar um feedback, como você está falando. A gente também tem aqui na prefeitura a ouvidoria, né? A gente cuida da ouvidoria aqui como controlador, ela está ligada à nossa atividade e os municípios também podem fazer elogios, críticas, né? Dar sugestões e mandar lá na ouvidoria, a gente vai estar lá para ver, né? O pessoal pode entrar em contato conosco lá no portal da transparência, tem lá o portal lá na ouvidoria, tem também o ESIC, que é onde eles podem pedir informações e a gente está sempre à disposição. É muito importante isso, então é um estímulo que eu deixo aqui registrado. Aí a implantação e qualificação do serviço de atenção primária à saúde, hoje nós temos 100% do município coberto por unidade básica de saúde, né? São 10 unidades que cobrem toda a área, certo? Então a gente já está implantado, está trabalhando na qualificação. Essa articulação regional, ela é na 6ª regional, certo? Que nós temos metas para cumprir, nós temos os relatórios para estar fazendo, sempre todo mês temos reuniões, então sempre estamos em contato muito com a 6ª Regional de Saúde, para que todas as metas estabelecidas pelo governo do estado e pelo município elas entrem em acordo e contribuam tudo para a saúde, né, e crescimento dos municípios. Ampliar e reorganizar a oferta de serviços especializados de urgência e emergência, né? O Laboratório Regional de Prótese Dentária já foi implantado, a gente já tem aí próteses sendo feitas, sendo solicitadas
pelos dentistas das unidades básicas do hospital, né? Então, os leitos psiquiátricos no hospital municipal também já estão regionalizados, e não é só para o município de Petrolândia, é para a região. A gente está só aguardando sair no diário oficial para estar estabelecido, mas está tudo implantado, tudo já tudo no lugar profissional que vai estar lá trabalhando, com os leitos, tudo certinho. Qualificar a capacidade instalada dos estabelecimentos de saúde, visando aumento da produtividade, né? Então, está aí já sendo pleiteado a aquisição desses veículos para vigilância em saúde, para estar conseguindo chegar nas unidades, nas comunidades que precisa, né? Essa produtividade de estar chegando mais perto da população, fazendo mais ações coletivas, estar ouvindo as denúncias, conseguindo respondê-las e resolvê-las em tempo hábil. A gente precisa muito desses veículos, mas já está sendo pleiteado. Eu acredito que daqui para o próximo ano a gente já tem uma boa notícia aí. Ampliar e qualificar as ações de educação permanente uma vez por mês. Nós temos o grupo Transformar, que faz essa qualificação, tanto no âmbito hospitalar quanto no âmbito da saúde básica, da atenção básica. Qualificar um modelo de gestão baseado em resultados, né, e no compartilhamento de responsabilidades. Dentro dessa reunião do Transformar, dentro da reunião do Conselho de Saúde, nós estamos sempre buscando isso. A nossa meta, com a Controladoria lá da Saúde, está sempre buscando um modelo de gestão que mais se adequa à situação do nosso município, né? Que mais se adeque à solicitação dos munícipes. A gente está buscando fazer tudo para que o resultado esteja visível, né? Não só está planejando muito e sem resultado, para que o resultado esteja visível para toda a população. Ampliar e qualificar a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde é uma das nossas discussões junto com o Conselho Municipal de Saúde, para que essa captação a gente esteja sempre atento e está procurando novos recursos, porque todo dia o governo federal, o governo estadual, coloca no diário oficial programas com recursos, ações que têm recursos para a gente estar desenvolvendo. E os municípios aptos conseguem estar fazendo isso, e a gente tem buscado muito. Pronto. Quais foram as ações e serviços desenvolvidos nesse segundo quadrimestre, né? Aqui, o Previne Brasil, serviços, eu vou estar passando mais rapidinho porque é a ação que a gente está fazendo sempre, saúde do homem, a cultura de paz, atendimento da pediatra a gente colocou na atenção básica, então tem vários postinhos, ela um dia atendendo. Então a gente hoje no pediatra está chegando mais, em pediatria, está chegando mais junto da população, não só, né, para marcar. Muita ultrassonografia, tanto nos postinhos quanto lá no hospital. Implantação do eletrocardiograma, o eletro do coração famoso, na zona rural. Então quer dizer que o pessoal da zona rural não precisa mais estar se deslocando para tão longe, que é para o centro, para vir fazer. Lá tem agora. Teve um treinamento também sobre multipolissacaridose, treinamento de ferida e curativo, implantação do programa de distribuição de insumos para os curativos, a reforma e a abertura do PSF João Manuel Vilarim, o Agosto Dourado, o Agosto Lilás, tudo comemorado nas unidades de saúde. O encontro de gestor de saúde bucal, que foi lá na Sexta Geres. O programa Previne Brasil, com seus indicadores, a gente só aumentando, né? No primeiro quadrimestre de 2021 estávamos em 26%, hoje, no primeiro quadrimestre de 2022, 84%, atingindo nossas metas. Aqui tudo relacionado à saúde bucal, nas escolas, como eu falei, tá certo? Com os pequenininhos, trabalhando em escovação. Tudo com saúde bucal aqui, ó. A gente trabalha bem de pertinho a escovação, distribui kits, leva para o atendimento odontológico no postinho, e a gente ainda faz noturno, para aquelas pessoas que trabalham de dia, de noite poder estar cuidando da saúde. Visita domiciliar, a gente faz a qualificação dentro daquele programa. Pronto. E implantamos o Laboratório Regional de Prótese Dentária, certo?
está fazendo aqui também no município. Foi aprovado 222 para a gente fazer, certo? Próteses, e estamos aí conseguindo. Aqui é da ATAN, que é da nutrição, que existe lá na Secretaria de Saúde. O programa de vitamina A. Nesse quadrimestre foram 941 doses administradas em crianças de 0 a 11 meses e de 12 a 59 meses. Então, importante para o crescimento. Aqui com as nutricionistas sobre alimentação saudável, ensina. Lá na Academia das Cidades, para estar orientando sobre alimentação, né, e trabalhando o corpo e a mente. Quem é exercício físico trabalha os dois. É bom para tudo. Alimentos saudáveis, para quem é diabético. A reabertura aí da Academia das Cidades. Com as gestantes também, trabalhando a alimentação no período de gravidez. Com o pessoal, os usuários do CAPS. Sobre o açúcar nas escolas e no PSF. O agosto dourado também, e o lilás sendo trabalhado. O Bolsa Família, né, o auxílio Bolsa Família, que a gente precisa pesar todo mundo. A gente está aí na primeira vigência de 2022 com 73,97% de todo mundo cadastrado direitinho. Aqui a produção, né, atendimento individual lá com as nutricionistas lá no ambulatório, 106 atendimentos. O dia do nutricionista comemorado lá no hospital. Aqui a quantidade de atendimentos de fisioterapia, zona urbana e rural ou profissional, né? Então a gente tem um bocado. O total de atendimento de fisioterapia nesse quadrimestre foi 1.920 atendimentos. As práticas integrativas, que são outros tipos de atendimento que melhoram muito a saúde do usuário, como a massoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia, kinesioterapia, que está sendo trabalhado pelos próprios fisioterapeutas. Fisioterapia domiciliar no programa Mais em Casa também. Aí um total. Em maio começou com 124, junho, julho, agosto. Esse número decrescente de fisioterapia em casa é uma estimativa muito boa, porque quer dizer que os usuários eles estão melhorando e não estão necessitando mais. Né? Porque em outros números a gente acha que quanto crescer, melhor. Mas para a fisioterapia, não, quanto mais diminuir, melhor. Porque o usuário está ficando tratado. Na verdade, é importante você ter essa colocação, porque de repente o telespectador, a pessoa que está ouvindo e está vendo o relatório, vai dizer: "Oxe, estão começando a cair no atendimento", mas isso é uma percepção diferente. Quanto menor o número, é o resultado do trabalho que está sendo feito, que está fazendo com que esse número caia. Não é a falta da pessoa para atender lá. Não. Esse número, a gente começou bem maior, em maio, então está tendo muita alta, muita gente já tratada, né? Isso é importante. Isso é importantíssimo, porque esse é o domiciliar. Pronto, na assistência farmacêutica, que é lá no hospital, certo? E estamos procurando descentralizar, fazer por onde descentralizar, cada postinho ter a sua farmácia, para ficar mais perto do usuário. Estamos vendo como é que a gente faz esse fluxo de dispensação dessa medicação. Lá também a gente faz o controle para diabetes, tem a dispensação de novos glicosímetros, certo? É só procurar as farmacêuticas e ter a indicação do médico para pegar o glicosímetro. E material estratégico, componente estratégico aí, que é tuberculose, hanseníase, que faz as doses, né? A primeira dose do mês sempre faz na presença da farmacêutica e os outros quem acompanham a agente de saúde. Então, todo portador de hanseníase e tuberculose é acompanhado a dose pelo agente de saúde. A gente aqui teve uma reunião sobre a padronização de medicamento para a farmácia do hospital e para
a farmácia que distribui o medicamento básico, eu, as duas farmacêuticas, Zilke e Angélica, e o doutor Danilo, que é o diretor médico. E a gente sempre procura ajudar quem está terminando aí. Então, em todas as áreas nós buscamos estagiários para estar lá acompanhando conosco e a gente está ajudando na profissionalização dessas pessoas, né? Pronto, vigilância sanitária, a gente teve um aumento em todas, na maioria, né, das ações. A gente vê a inspeção, foi 919 de estabelecimentos, coleta de água, diminuiu um pouquinho, até porque a gente teve um problema no envio, né? Mas aí nesse quadrimestre agora a gente já recuperou nesse novo. Acompanhamento da qualidade de água abastecida pelos carros-pipas aumentou, a gente intensificou, e principalmente agora vai intensificar nesse período quente, né? O calor chegou, então a gente vai ter que aumentar. Recebimento e atendimento de denúncias. Então, 111 no primeiro, 126 agora, e o pessoal da Vigilância Sanitária faz questão de estar atendendo a todas. Cadastro de estabelecimento. Então, todo dia surge um novo estabelecimento que precisa de uma visita da Vigilância Sanitária. Então, só no quadrimestre agora foram 13. Emissão de licença, 26. Então, todo estabelecimento visitado que está apto faz a licença. Aquele que não está faz as orientações para que comece a ficar apto, porque senão o funcionamento não vai ser permitido. Os animais resgatados nas ruas, 33, teve uma diminuição, até porque a gente começou esse trabalho no começo do ano, né? Então a tendência é diminuir e está castrando. Então a castração diminui a quantidade de animais soltos. Muitos animais doados, né? 37 nesse quadrimestre. Os animais castrados vai de 13, aumentamos para 34. E total de animais no canil nesse quadrimestre estávamos com 30. As inspeções, a coleta de água para verificar lá no carro-pipa, teste rápido nos cachorros de leishmaniose, que está tratando, a apreensão dos cães soltos na rua, lá é onde é o nosso canil. Cuidado que a gente tem com os gatinhos, um posto veterinário para acompanhamento após a castração. Todo cuidado, a feira de adoção, que é a coisa mais linda, adotar, né, o animal, e as ações dentro das festividades. As denúncias recebidas, terrenos, mau cuidado, principalmente nessa época a gente reforça o cuidado com a dengue, né? Olhar se não tem nenhuma balde acumulando água, pneu, tampa de garrafa, um pequeno acúmulo de água já pode estar ocasionando aí. Aí com o pessoal de endemias, para entregar o hipoclorito na zona rural. O endemias também, o controle de chagas, fica procurando um inseto, se acha, faz a borrifação, né, do tratamento, que é o barbeiro, no lugar onde foi encontrado. A saúde mental, certo? Nesse segundo quadrimestre foram feitas várias ações. 37, ofertar auxílio especializado para tratamento de usuários, é uma ponte que o CAPS faz direto para o hospital. O CAPS identifica, porque o usuário de saúde mental ele não só é da mente, às vezes ele tem uma enfermidade no corpo, ele tem alguma outra coisa que precisa dessa ponte para o hospital. Então, o CAPS e o hospital trabalham juntos. Então, se precisar para identificar alguma coisa e levar para o médico, a gente já está trazendo esse usuário. Qualificação dos funcionários, aquisição de material, realização de palestra, o matriciamento, que é a equipe do CAPS que vai nas escolas, nas unidades de saúde, vai comunicar como é que o CAPS funciona e o que é que ele atende, para todo mundo ficar sabendo e montar a rede. Né? Então, a campanha Janeiro Branco, foi de janeiro. Aqui foi a luta antimanicomial, né, que fez capacitação para a equipe de atenção básica, foram 2. A campanha contra drogas, que realizamos também acolhimento nas salas de espera das unidades básicas de saúde, nas escolas estaduais e municipais.
e falou muito sobre drogas, bullying e automutilação, que infelizmente os jovens agora estão, né, se automutilando, porque tem uma dor e não tem como colocar para frente essa dor e acabam descontando o próprio corpo. Né? E aí foi feita reunião em atendimento individual com o familiar do paciente do CAPS, precisa, todo familiar também está sendo tratado, né, com reuniões, ouvido, realizado vários atendimentos durante o quadrimestre, né, com o paciente, atendimento psiquiátrico com a psiquiatra do CAPS, foram 123. Então, isso aí, além dos que já são acompanhados, foram feitos 123 novos atendimentos com a psiquiatra. Né? E a ação coletiva, que é muito gratificante. Eles amam estar aqui, esses aqui já são os acompanhados, então todo dia a gente tem um grupo novo no CAPS e eles amam estar nessas atividades coletivas, São João, tudo que é festividade, eles estão juntos. Existe o CAPS itinerante que vai para a zona rural, para estar atendendo os pacientes lá também, que não tem como vir aqui para a cidade. A campanha luta antimanicomial, que é para não estar deixando nenhum paciente internado sem contato com a família, só quando necessário. O São João, reunião de matriciamento. E aí, ó, um monte de ações. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, né? Em maio, a gente recebeu e distribuiu as doses, então, doses que vão ficando para serem aplicadas. Às vezes tem sempre esse número que a gente recebe mais e aplica menos porque tem doses esperadas a se perder. Não é porque o município foi incompetente que aplicou menos, não. É porque, às vezes, num frasco com pula vem 10 doses e a gente não conseguiu, naquele período que só dura 2 horas, às vezes, aberto, a gente não pode fazer mais do que 2 horas para alguns tipos de vacina, a gente perde, mas isso aí já é dose esperada para perder. Então, a gente vem com 5% de doses esperadas para perder, então a gente perdeu bem menos que isso, né? De 137 recebidas, em agosto aplicamos 129. 5% seria quanto? 100 alguma coisa de doses que a gente poderia perder e não perdemos. Então, é um número muito bom. A gente faz por onde, está juntando todo mundo para que aquelas vacinas não se percam. Doses recebidas, né, na campanha da polio e as aplicadas. Aqui são as campanhas feitas junto aos postinhos de saúde. E aqui é tudo que a gente atende lá no hospital, né? O que marca e o que atende. Então, a gente tem aí os números, eu vou deixar um pouquinho na tela porque se eu for falar um por um, a gente perde muito tempo, mas a gente vê que tem uma crescente de maio a junho, a agosto. A gente vem crescendo, alguns períodos que diminuíram porque o profissional entrou de férias, geralmente é o período de férias. Tá? A gente vê aí clínico geral, que é o que atende o programa de... Além de outras coisas, o programa de hipertensão e diabetes. Um total no quadrimestre de 1.344 consultas. Então, clínico geral bem atuante. Né? O ortopedista, temos 2 ortopedistas. E no total do quadrimestre, 584 pessoas. E a grande maioria delas, além da consulta ambulatorial, que já é marcada, eles atendem também toda a demanda da urgência e emergência. Então, eles ficam realmente à disposição do município para estar atendendo toda essa demanda. Né? O otorrino tem cirurgias aí, ambulatório, dermatologista, então, odontologia, nós temos 766 procedimentos. Aqui são os exames, lá foram as consultas com especialistas e aqui os exames. Né? A gente vê aí quantidade de raio-x, 2.895, ultrassonografia quase se equiparando, 2023. Exame laboratorial é que é o nosso carro-chefe, né? 34.333 exames laboratoriais feitos. O eletro do coração, 415, que a gente faz lá no hospital. O eletro da cabeça, que é o ERG, eletroencefalograma.
implantamos em junho, então a gente já vai no número de 52, deixou de pessoal viajar para Recife, para Arco Verde, para fazer esse eletro, está fazendo aqui. Endoscopia, 20, a gente implantou, a gente teve esperando a licitação, o processo todo, e agora voltamos. No outro quadrimestre a gente já vai ter um número bem maior. Pequenas cirurgias, aqueles sinais, aquelas coisinhas que precisam tirar, que é a nível ambulatorial, 132. Teste da orelhinha, teste do olhinho, o eco, que é tão importante hoje em dia, o ecocardiograma, certo? E aqui a produção ambulatorial, para o acompanhante, que unidade de remuneração para deslocamento de acompanhante por transporte. Então aqui é no TFD, né? Foi no quadrimestre gasto R$ 24.610 com 50 km de distância do usuário que foi para fora, né? A remuneração para o deslocamento do paciente também a mais de 50 km de distância. Então temos os números aí do que recebemos, mas o que recebemos a gente gasta 10 vezes mais com esse transporte, porque realmente é muita gente precisando desse deslocamento. E olha que a gente já diminuiu muito com essas especialidades aqui no hospital. Aí são para cirurgias, né? Eletivas, que é a cirurgia que você marca, e cirurgia de urgência. E os partos, que parto você pode marcar, mas geralmente é inesperado, né? A gente só acompanha o dia. Então, parto normal, quantidade no quadrimestre 44, parto cesáreo 108. Ressaltando que Petrolândia tem muito município circunvizinho para parto cesáreo. Né? Complicou o parto normal, não tem como fazer para Petrolândia por causa da permanência do obstetra e do anestesista na unidade de saúde. Então a gente já tem muita gente de fora também. Não recebe recurso para isso, mas não vai deixar de atender, né? Não deixa de atender. E por etagem, quando perde bebê que precisa tirar os restos que ficam lá no útero, 13. Hemotransfusão são os procedimentos que tomar sangue, que todo mundo fala, né? A gente faz aqui, a gente tem uma agência transfusional instalada dentro do hospital. Então foram feitas 47 hemotransfusões no quadrimestre. Os internamentos clínicos, né? Nós estamos aí um total de 136, obstétrico, que é quando vai ter o bebê, tanto para parto normal quanto para cesárea, 146. Para cirurgias foram 133 no quadrimestre, 60 crianças internadas nesse quadrimestre, e para a psiquiatria do município que a gente já está atendendo foram 8 internamentos. Aí é o nosso grande, que não para, né, uma coisa que é constante, são a remoção de pacientes da urgência e emergência. Para vocês terem ideia, por dia a gente tem em média de 5, 6 viagens. Pacientes necessitam de outros hospitais mais especializados na urgência e emergência. Então, de maio a agosto foram 346 deslocamentos para outros hospitais para o interior, e para a capital foram 307, quase equiparado, né? Então, viajou-se muito com pacientes de urgência e emergência para os hospitais especializados. Esses atendimentos de urgência e emergência são aqueles lá feitos lá no pronto-socorro. Então, no quadrimestre, foram 16.395 pessoas atendidas na urgência e emergência. Você viu aí uma média de 3, quase 4 mil, junho e julho, 4 mil por mês, 4 mil pessoas atendidas. O consumo de oxigênio, que na época da pandemia a gente teve um consumo exorbitante, ele voltou aos níveis normais. 108 metros cúbicos por mês, 187 em julho, e tivemos aquele período de frio grande, então aumenta gripes, as viroses, então precisa estar mais utilizando o oxigênio para esse tipo de doença, né? Então, mas manteve uma média boa. Obrigada. E agora vamos para a prestação. Deixa eu voltar. Do Fundo Municipal de Saúde. A prestação de contas dos recursos, certo? Aplicados em saúde.
Receitas por fonte, pela origem, né, da União, na casa de quase 9 milhões, 8.844.000. Pelo Estado, 599 mil. Do município investido nesse segundo quadrimestre, 7.226.000. E de outras receitas, 98.649. Esse dado é importante, né? A gente percebe ali o seguinte: nós aqui no município, com recurso próprio, nós estamos aplicando quase o mesmo valor que vem do recurso da União. Né? Então é importante detalhar isso. Só para a saúde. Só em saúde, exatamente. Para que tome conhecimento dessa realidade, enquanto o município vem se preocupando no investimento da saúde. A gente vê aí no gráfico, né? A parcela aí do município fica em 43%, quase 43,1%, né, do gasto total com a saúde. Então o município assume uma boa parcela. A composição dessas receitas da atenção primária, né, que vem direto do recurso federal, da União, 6.197.000. Média e alta complexidade, que é o MAC, 2.371.000. Média e alta complexidade para o combate do coronavírus, e o recurso veio caindo cada vez mais, né? A gente já chegou a receber mais, foi 29.639. O recurso para a vigilância e saúde, 135.000. Vigilância o recurso para a vigilância sanitária, 13.288. Assistência farmacêutica e insumos, 78.486, que a gente gasta aí, acho que por baixo, 10 vezes mais, se não for 20 vezes mais. Esse recurso é só para o básico do básico mesmo, e às vezes não dá. Então, para todos os outros medicamentos, a gente tem que estar investindo e muito. Para assistência farmacêutica, a contrapartida estadual, que são só para os remédios, as medicações que são preconizadas por ele. Tem um rename que a gente só pode comprar com esse recurso, aquele que foi preconizado pelo próprio Estado. 364.554. Formação de profissional, que vem o recurso, né, para essa formação dos técnicos em saúde, 7.683. O recurso do SAMU do Estado, 68.031, que a gente também gasta bem mais que isso. O recurso do Estado para atenção primária, 166.531. Rendimento de aplicação e restituições, que vocês falaram antes, né? Que tem essas aplicações que a Prefeitura faz. Chegou na casa aí dos 98.000, então foi muito bem aplicado. E repasse do Tesouro Municipal, que é aquele número, né? 7.226.000, totalizando aí 16.768.906,44 reais. A composição das receitas, aí é o gráfico do que a gente falou antes, né? Fica aí 0,47% para recurso do Estado na atenção primária. Então, vai cada vez mais diminuindo. O maior repasse dessa composição das receitas é o repasse do Tesouro Municipal, 43,09%. As despesas, né, para a administração geral da saúde, 1.322.000. Para a atenção básica, né, que também já é o médico, o carro-chefe é o hospital. A atenção hospitalar é ambulatorial. Mas para a atenção básica, 4.364.000. Para assistência hospitalar e ambulatorial, 9 milhões. Aí suporte profilático e terapêutico, que são todas as outras especialidades, fisioterapia, que complementa, né, essa assistência, 262.331. Para a vigilância sanitária, 7.549. Para a epidemiológica, 283.196. Então, um total já aí, ó, de 15.241.000. Aí no gráfico, as despesas, a maior vai para assistência hospitalar e ambulatorial, que gira em torno de 59,06, quase 60% do gasto em saúde. Aí, detalhamento dessa despesa, né? Funcionários contratados,
1.387.000, os vencimentos e vantagens físicas fixas 2.591.000, as obrigações patronais, que é o INSS, 731.000, as diárias, 125.090, material de consumo, 2.650.000, material para distribuição gratuita, 262.000, serviço de consultoria, 20.640, outros serviços de terceiros e pessoas físicas, 73.000, outros serviços de terceiros e pessoas jurídicas, 6.971.000, outras obrigações patronais, que são os prestadores de serviço, 11.962, outros auxílios financeiros à pessoa física, 12.362, obras e instalações, 45.272, a gente não para, né, de estar informando, a gente está fazendo obra, melhorando as instalações para o usuário. Equipamentos e material permanente, sim, a gente não consegue trabalhar, 220.634. Indenização, restituição, recurso federal, 101.950. Indenização e restituição trabalhista foi 33.610. Totalizando aí 15.241.929,55 centavos. Oxigênio, como eu mostrei lá no outro slide, né, na outra apresentação, foi 58.950, a gente diminuiu muito o gasto, chegou aí bem mais. Gêneros de alimentação, essa alimentação é para os pacientes internos do hospital, 292.570. Gás de cozinha, 6.540. Material de limpeza e higienização, por que é tão caro? Primeiro porque a gente vai na feira, vai no supermercado, o material de limpeza é o mais caro que tem, né? A gente vai fazer a feira. E segundo, porque são materiais que são registrados pela Anvisa, materiais especializados para limpeza, de posto de saúde e de ambiente hospitalar. Então, o valor é ainda mais alto, porque são materiais específicos para aquele tipo de limpeza. Né? Medicamentos, olha aí, 1.069.000. Material odontológico, 109.000. Material de expediente, 57.877. Material para manutenção de equipamentos, 18.189. Material de laboratório para poder ter a coleta, 51.296. Material de construção, manutenção de imóveis, foi 38.524. Material médico hospitalar, o investimento foi maior porque a gente adquiriu muito material para o hospital e para os postos de saúde. Foi 581.651. Material para manutenção dos veículos, 49.382. Rouparia, a gente investiu muito em renovação de lençol, de roupa dos pacientes, de campo cirúrgico. Então, foi um gasto de 1.752. E outros materiais de consumo, 18.048. Outros serviços de terceiros, locação de imóveis, 17.061. E outros serviços de terceiro pessoa física, 56.307. Um total de 73.369,03. Aqui é todo o serviço que a gente faz que terceiriza para a pessoa jurídica estar detalhando, certo? O total desse serviço, com sócio Simpagem, vou destacar alguns, que é o do SAMU. Então a gente recebe 68.000, gasta 349. O Estado investe, né? 68.000 e o município, no total, 349, que é o consórcio do SAMU. Né? É muito grande a diferença. Né? Seguro de veículo que se investe 50.610, a coleta especializada do lixo hospitalar, que é aquele lixo contaminado, que a gente precisa estar coletando 20.000 no quadrimestre, né? 321, serviço de hospedagem, que é todo aquele paciente que vai para Recife e precisa ficar na pousada com o acompanhante, então foi 131.114, né? Então, tem outros serviços complementares, água e esgoto, a gente paga também, serviço de energia elétrica, né? Milton sabe muito bem aí a nossa disputa com a água. Vai, em nome de Jesus.
Então a gente tem aí muito gasto, né, que no total de R$ 6.971.614,45. Aí o que foi aplicado, né, em saúde, de acordo com a LC 141/2012, nesse segundo quadrimestre, são as receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais. Essas receitas totalizaram 51.377 e as despesas foram 14.444, certo? E a participação nessas despesas próprias com a saúde, receita de imposto, transferência constitucional legal, dentro desse limite, certo? 28,12%. E finalizamos. A saúde é bem extensa. Na outra audiência pública eu fiz um comentário e queria falar novamente na questão da saúde. A importância de que o povo tome conhecimento, de que vá lá no portal da transparência e vejam, porque às vezes a gente, quando fala de saúde, a gente pensa que é só o paciente que chegou lá no hospital e não foi atendido, por problema, por um motivo ou outro. Mas o que a gente vê é o crescente movimento de atendimento de pessoas no hospital. Se a gente perceber aí, ver novamente os relatórios desde o início, a gente vai ver do quanto tem crescido os trabalhos sendo realizados em saúde e as outras atividades que em determinado momento, como a gente falou da questão da fisioterapia, a gente, se de repente, lá na frente, daqui a algum tempo, a gente perceber que está diminuindo a quantidade de atendimento, isso não quer dizer somente que deixou de atender. É porque a qualidade de vida melhorou, as pessoas foram bem atendidas e aí lá na frente vem o resultado. Né? Então é uma questão que precisa a comunidade perceber que a saúde é um contexto todo global. Se vocês analisarem a quantidade de atividades, a quantidade de coisas que vem sendo realizada, né? Então realmente a Secretaria está de parabéns. Você, João, a gente agradece por você ter se disponibilizado seu tempo para vir aqui participar conosco dessa audiência, né? A gente cumpre assim a nossa obrigação, né? de colocar esses dados para a comunidade, para que eles acompanhem, para que eles vejam aonde é que o município está aplicando, tá? E assim, refletindo aí, veja bem, nós já estamos aplicando quase 30%. Isso já é o dobro que o município teria obrigação de aplicar. E como Valério falou da outra, não são todos os municípios que têm esse privilégio de estar na situação que Petrolândia está. Ok, obrigado mais uma vez a você por atender. Obrigada. Suas considerações finais. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando para todos os munícipes e todos que estão nos assistindo, né, a referência que saúde tem se tornado dentro do âmbito municipal, né, e o esforço que todos temos dedicado para que isso aconteça, né, porque para que isso aconteça o prefeito precisa dedicar esforço e a partir dele todos os secretários, os funcionários e todos os terceirizados para se juntar e mostrar para a população que estamos aqui para fazer diferença. Obrigado. A gente também aqui, em nome da Prefeitura Municipal, do Executivo, Fabiano Marques, a gente agradece a todas as pessoas que participaram dessa audiência, e estamos aqui, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimentos que o munícipe, que qualquer outra pessoa possa precisar, pode nos procurar. E a gente assim encerra essa presente audiência, agradecendo a todos que participaram.